Estamos dando início hoje às lives para aprofundar a riqueza da aliança de amor. Vamos pedir ao Espírito Santo para que seja realmente um aprofundamento, um crescimento espiritual para você e para nós também, para cada um de nós. Eu gosto muito de rezar a oração do Espírito Santo, que o Padre Kentenich escreveu, baseado nessa grande profundidade que ele tinha em si. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, tu és a alma de minha alma. Cheio de humildade, eu te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me, consola-me. Revela-me tanto quanto isso ao plano do eterno Pai corresponde. Revela-me os teus desejos. Faz-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faz-me entender o que devo fazer. Faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faz-me entender a tua vontade e a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do eterno Pai. Amém. Junto com o Padre Kentenich, peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, desejo que nós aprofundemos a aliança de amor, parte de que a nossa espiritualidade de Xanxa tem um rosto, tem um carisma, e a aliança de amor é a maneira de nós xanstatianos amarmos Jesus. Então, eu queria começar com a passagem bíblica para dizer que a aliança de amor, ela é pedagogicamente pensada pelo próprio Deus. Se nós lermos em Gênesis, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus. Deus é um ser dialogal e quer entrar em contato conosco. Por isso, a aliança. E em Noé, para mim é um pouco mais claro quando Deus mesmo diz a Noé: eu estabeleço a minha aliança convosco, com seus descendentes. E ainda mostra o símbolo que é o arco-íris. Então nós vemos que a aliança de amor não é uma invenção de Xanxa, mas ela é bíblica. E quem já selou sabe que nós aprofundamos o batismo. Nós sabemos que a aliança é expressão, caminho e garantia para uma vivência batismal. Nós queremos seguir um roteiro. Então, com a licença dos padres de Xanxa, gostaríamos de usar o livro Vivendo em Aliança. Por que a escolha desse livro? Para nós termos uma continuidade nessa reflexão. E porque o título vem muito ao encontro do que nosso anseio nessas lives. Viver a aliança de amor. A concretude. Muitas vezes nós passamos por uma situação que não nos sentimos dignos, ou achamos que o estudo é muito demorado, ou que realmente não é uma consagração à Nossa Senhora. E o título desse livro diz já: Consagração à Nossa Senhora. Xanxa traz para nós uma consagração a Maria, mas com uma dinâmica de aliança. Sempre nós vemos nos santuários a talha, nada sem vós, nada sem nós. É uma dinâmica, porque Deus sempre vem ao nosso encontro, mas Ele pede a nossa participação. A aliança de amor é uma retribuição, um diálogo entre Deus e nós. Justamente neste ano, a família de Xanxa tem como lema o diálogo com a vida, e tomamos o Poço Bom como um homem, um venerável em diálogo. Então vamos ver como nós vamos aprofundar a aliança de amor. Lembrando que a história não é só um saudosismo, mas é um conhecimento que nos faz entrar na dinâmica da história da salvação, da redenção da humanidade, e eu inserido nessa pauta
nesse contato, nesse diálogo que é viver em aliança. Então, nós vamos ver a aliança na história da salvação, a nova e eterna aliança em Cristo, que é a vinda na plenitude dos tempos. Mas, naturalmente, queremos também aprofundar a aliança de amor em Shansta, o documento de fundação, as promessas e exigências que muitas vezes ao longo da preparação nem sempre tomam a dimensão tão grande que elas têm. Lembrar um pouco da importância do capital de graças, a pessoa do fundador, do padre Kentenich, mas a importância do empenho apostólico também. Nós não somos um clube de santificação ou uma igreja que fica fechada em quatro portas. Nós somos criados como um movimento apostólico para sair, como tantas vezes o Papa Francisco nos ensinou, uma igreja em saída. Então, lembrando que a aliança de amor é uma resposta pessoal à vocação batismal. Que coisa linda! Deus sempre nos chama a uma resposta. Ele sempre nos ensinou a sermos pessoas livres e aderir à vontade dele, mas de uma maneira que possamos nos decidir sempre de novo por ele. Essa primeira etapa do livro, do estudo, quem está acompanhando na página 12, é uma introdução à espiritualidade de Shansta. Lembrando que o movimento, ele se incorpora no tempo atual, com os desafios e as situações. Sempre o Padre Kentenich nos ensinou que vivemos com o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo. Então, o nosso movimento quer estar alicerçado nessas realidades e ter uma resposta de espiritualidade. E a aliança de amor é um caminho para isso. A aliança de amor não se dá sem a nossa colaboração. E o que é bonito, o vínculo com o santuário, como uma oficina de santidade. O lugar de santuário é um lugar de graças e uma oficina de educação pessoal e comunitária. Será que a gente, quando vem ao santuário, faz uma oração rapidinha, tomou consciência que ele é uma oficina de santidade para você, para mim, para sua família, para o seu grupo do movimento? Ainda podemos destacar que o movimento é um movimento de renovação e orienta-se para a educação da fé e para a autoeducação. A Mãe Rainha tem o objetivo de educar-nos, de fazer-nos crescer na autoeducação. Isso é um diferencial muito forte do nosso santuário e da nossa aliança de amor. Ela é educadora da fé. Um dos objetivos dessa nossa live é descobrir o amor de Deus em minha história pessoal. Isso é viver em aliança. E também lembrar que a aliança é uma retribuição do amor, um impulso de retribuir amor por amor, e nos leva a descobrir que o amor constitui a força fundamental em cada um de nós e na história da salvação. Shansta quer nos ensinar, através da aliança de amor, a ler os sinais do amor de Deus na nossa vida pessoal. Isso é viver a aliança. Nós também queremos descobrir como Deus se manifesta diariamente na nossa vida. Relacionar a aliança de amor de Shansta com a aliança na Sagrada Escritura e na vida da igreja. Por isso que esse livro, Viver em Aliança, ele quer ser uma maneira concreta de eu meditar esse amor de Deus para cada um de nós. Lembrando que a santidade do dia a dia é uma contribuição original de Shansta para um estilo de vida como resposta livre. Olha que lindo! É uma santidade mariana do dia a dia que quer formar uma nova cultura. Cultura da aliança. Lembremos que os pilares para viver a aliança é a fé prática na divina providência, o capital de graças,
o santuário como lugar de graças, o Padre Kentrich como fundador e inspirador dessa espiritualidade. Queremos introduzir a santidade mariana do dia a dia por meio da Mãe de Deus, para que possamos ter atitudes concretas no dia a dia. Naturalmente, vamos ter alguns testemunhos da importância da aliança de amor na vida de cada um de nós. E queremos trabalhar essa consagração no dia a dia com a Mãe de Deus, meditando à luz da fé prática na divina providência, a vida de aliança de amor. Nós lembramos que selar a aliança de amor não é uma conclusão de um processo, como se nós já tivéssemos um diploma, mas é o início, é uma inserção na família de Shansta, que nós vamos ver na próxima live, a espiritualidade, uma introdução no movimento de Shansta. Por isso, o nada sem vós e nada sem nós marca a nossa vida. Lembramos que no santuário temos um impulso, um servo de Maria jamais perecerá. Essas nossas lives estão iniciando numa quarta-feira de cinzas, que nos lembra que somos pó e ao pó iremos voltar. Essa consciência da nossa pequenez e fragilidade. No nosso folhetinho de aliança, da renovação da aliança de amor, que é um incentivo a que as pessoas selem a aliança de amor, está escrito muito bonito um pensar do Papa Leão XIV. No sepulcro, Jesus, palavra viva do Pai, cala-se. Mas é exatamente naquele silêncio que a vida nova começa a fermentar. Como uma semente na terra, como a escuridão antes da alvorada. Deus não tem medo do tempo que passa, porque é também Senhor da espera. Deus trabalha no tempo lento da confiança. Assim, o sábado da sepultura torna-se o ventre do qual pode brotar a força de uma luz invencível, a da Páscoa. Então, neste sentido, com esse estímulo, queremos passar a quarta-feira de cinzas, lembrando desse silêncio. Silêncio para meditar a bondade, o amor de Deus. E pense já no seu propósito. Nós falamos que a aliança forma a personalidade, que a mãe nos educa e nos ensina a autoeducar-nos. Então hoje, terminando essa live, convido você a fazer o seu propósito quaresmal, lembrando que um servo de Maria jamais perecerá.